Fechou. Beleza? Tá. Bom, então eu fiquei responsável, né, pela diretriz de transplante cardíaco. Meu nome é Gabriel e eu me basei pela terceira diretriz, 2018. E aí, então, beleza, né? Lá eu segui a mesma divisão que eles trazem, coloca primeiro pré-transplante, durante o transplante e pós-transplante. E aí eles sempre fazem essa divisão entre receptor e doador bem definido. Então, primeiro de tudo, né, vamos falar sobre o receptor. Quando que a gente pensaria em indicar um transplante e quando que a gente vai contraindicar um transplante? Então, existem várias classes, né, de recomendações, mas o que a gente precisa ter assim mais em mente mesmo que a diretriz traz é que você vai indicar esse transplante em um paciente com IC avançada, refratária ao tratamento otimizado e que tem um prognóstico ruim, basicamente. E aí você sempre vai ponderar o risco-benefício dele individualmente. Então, uma coisa que a diretriz coloca logo de cara é que nenhuma das recomendações ela tem um nível de evidência A. A maioria é C, B. Então, por exemplo, a primeira que é IC avançada na dependência de drogas inotrópicas e o suporte circulatório mecânico. Depois ele coloca uma IC NIRA 3, 4, que persiste, né, com sintomas, mesmo com tratamento otimizado, e que tem esses fatores de mau prognóstico. E aí depois ele coloca esse C avançado e que tem esse consumo de oxigênio de pico menor do que 12. E aí, acho que o Arthur até chegou a comentar um pouco sobre esse VO2 de pico. Esse VO2 de pico seria ali o maior valor de consumo de oxigênio desse paciente atingido durante um teste de esforço máximo ali, geralmente uma esteira. Então, seria basicamente assim, um indicador da aptidão cardiovascular desse paciente. Então, se ele tem IC, utiliza, né, beta-bloqueadores e ele tem esse consumo de oxigênio abaixo de 12, você também teria uma indicação. Então, são várias indicações, cada uma com seu nível de evidência, mas o que a gente tem que ter em mente mesmo é um paciente cardiopata avançado e que é refratário ao tratamento sempre otimizado. E aí, em relação às contraindicações, né? Antigamente a diretriz traz que se falava muito em contraindicações absolutas e relativas ao procedimento. Hoje em dia eles tendem a abandonar essa nomenclatura e eles começam a passar a chamar de potenciais contraindicações. Então você tem que, de novo, sempre avaliar individualmente esse paciente. E aí, por que, né, que eles mudaram essa nomenclatura? Eles viram que algumas antigas, né, algumas das antigas contraindicações, na verdade, não impediriam o transplante realmente. O principal exemplo disso que ele traz é esse estudo que mostrou que os receptores que tinham mais do que 65 anos, eles tiveram uma menor taxa de rejeição depois do procedimento e tiveram uma menor taxa de doença vascular do enxerto. Então, por mais que você pense assim, um paciente idoso ele vai ter essa contraindicação, mas na verdade não é tão preto no branco assim. Por isso que é muito importante você avaliar ele individualmente. E aí tem várias outras contraindicações, né? Então, paciente com diabetes compensado, não só para o transplante, mas isso aí para qualquer operação. Diabetes compensado, não pode estar infectado, não pode estar séptico, que mais? Hipertensão arterial pulmonar fixa também é uma contraindicação, eu vou falar especificamente sobre isso mais para frente. Neoplasias contraindicaria esse transplante. Disfunções, assim, num geral, orgânica, hepática, pulmonar, isso vai contraindicar, vai ser uma potencial contraindicação ao transplante, e até mesmo questões sociais. Se é um paciente que tem um baixo suporte social, ele tem uma dependência química importante, ou ele não tem adesão ao tratamento, isso seria uma potencial contraindicação também. E aí, são várias contraindicações, algumas eu vou falando melhor, mais especificamente ao longo da aula. E aí, beleza, né? Então, essa avaliação barra acompanhamento do candidato, a diretriz traz que ela deve ser bem rigorosa e periódica. E ela tem justamente o objetivo de detectar comorbidades que possam dificultar ou contraindicar esse transplante e você deixar o receptor ali na melhor condição possível antes do procedimento. E essa avaliação ela tem 5 pilares: a clínica, laboratorial, hemodinâmica, imunológica e a multidisciplinar, que vai envolver aí vários profissionais da saúde. Falando primeiro então da clínica, eles trazem então que você
deve realizar anamnese, exame físico a cada consulta, você tem que se certificar de que esse paciente está com a vacinação em dia, com a avaliação odontológica em dia, e, muito importante também, avaliar o prognóstico dele. Então, você pode avaliar isso pelos critérios de fragilidade ou pela classificação Intermax, que foi aquela que a Carol comentou na última aula. Então, esses critérios de fragilidade, né? Se ele tem pelo menos ali 3, ele teria um pior prognóstico para o transplante. Então, quais são os critérios, né? Um paciente que tem aí um histórico de exaustão nas atividades dele do dia a dia, um histórico de consumpção importante, né? Tá perdendo peso intencionalmente. Eles avaliam também a atividade física, se ele realiza atividade física, qual o tipo de atividade, se ele consegue fazer ou não. A força de preensão, né, a força muscular ajustada para o sexo e o IMC do paciente, e o tempo que ele demora para fazer uma caminhada de 4,6 metros. E aí, conforme a pontuação, ele teria um bom ou pior prognóstico. E aí, além disso, a gente tem a classificação Intermax, que é essa aqui, e ela seria o oposto, né? O nível 1 já é o pior paciente de todos, é o paciente que está com disfunções orgânicas gravíssimas, está com choque cardiogênico grave, você está ali utilizando droga vasoativa, balão intraórtico, outros dispositivos de assistência circulatória, e mesmo assim esse paciente não melhora. Então você teria horas para intervir. O Intermax 2 também é um paciente bem ruim, não seria um choque cardiogênico grave, mas é o paciente que já está tendo esse declínio progressivo, mesmo utilizando os inotrópicos nas doses habituais. E aí você teria um tempo um pouquinho maior, né, de dias ali para intervir. E aí, justamente, esses dois pacientes, né, no nível 1 e 2 de Intermax, que você tem um risco bem desfavorável para o transplante. E aí os outros seriam, assim, a evolução da IC ao oposto, né? Então, um paciente que já está estável com inotrópicos no 3, aí no 5, no 4 ele tem sintomas em repouso, até chegar no 7, que é o NIRA 3, que não tem indicação de intervir, né? Que você tem que fazer toda a estratégia terapêutica da IC convencional. E aí, beleza. Avaliação clínica é isso, a laboratorial, eles sugerem que você faça, então, a cada consulta você vai pedir bioquímica, função renal, hepática, tiroidiana e lipidograma. Você tem que avaliar a gravidade da IC com exame de imagem, com eletro e esteira, né, nesse paciente. Você tem que fazer um rastreio funcional ali para vários órgãos, então trato gastrointestinal, gênito urinário, pulmonar, vascular. Você também faz um rastreio de neoplasias antes do procedimento e colhe sorologias para esse paciente. E aí, enfim, né, uma tabela gigantesca de exames, e eles colocam essa imagem e eles fazem a recomendação de quanto em quanto tempo pedir. E uma informação importante que eles trazem é, se você verificou nesses exames que o paciente tem uma doença renal estrutural associada, você pode cogitar o transplante duplo, né, coração-rim. Mas outra opção também seria você fazer o transplante cardíaco primeiro, e aí no pós-operatório você avalia o paciente e vê se ele ficou bem nesse pós-operatório. Se sim, você pode tentar fazer esse transplante renal um pouco depois, porque o rim aguenta mais tempo em isquemia. Ele tem um tempo de isquemia fria de até 36 horas, que comparado ao coração, que são só 4 horas, é bem maior. Então tem essas duas opções, de você fazer concomitante ou esperar um pouco e fazer o renal depois. E aí eu imagino que na prática vai assim, individualmente, né, do paciente, se ele aguenta fazer simultâneo ou se precisa estabilizar primeiro e depois ver se ele vai aguentar o transplante renal também. E alguém levantou a mão? Ó, Gabriel, me parece, se a sua aula tá boa, me parece que você só fez um pouco de confusão bem nesse ponto aí, tá? Do transplante conjunto renal e cardíaco ao mesmo tempo, tá? Quando fala fazer ao mesmo tempo, não é exatamente ao mesmo tempo. Não cabe no campo cirúrgico uma equipe de cirurgiões cardíacos e uma equipe de urologistas, tá? Até porque o posicionamento do paciente é diferente, né? O rim fica na... né? Quando fala fazer postergado, é fazer o transplante de coração primeiro, esperar o paciente se recuperar, manda ele para UTI e depois de alguns dias ou algumas semanas faz o transplante renal. O problema disso é que circulação extracorpórea num paciente sem função renal, a mortalidade é muito alta, porque é o rim que faz o equilíbrio do intravascular, né? Então, qualquer paciente nosso, cirurgias pequenas, por exemplo, uma cirurgia super pequena,
fechamento de uma CIA e com que precisa de circulação extracorpórea, se o paciente é anúrico, essa SEC é extremamente complexa, essa circulação extracorpórea. Mas é isso, tá? Não é as duas equipes operando, um cotovelando o outro, não. Quando fala ao mesmo tempo, é o coração primeiro e depois a urologia na sequência. E quando fala em tempos diferentes, faz o transplante de coração, manda para a UTI, depois de alguns dias ou semanas faz o transplante de rim, tá bom? Entendi. Perfeito. E aí? Aí depois eles trazem sobre a avaliação hemodinâmica. Então, eles sugerem que todos os pacientes devem ter o catéter, né, de Swan-Ganz inserido, com o objetivo de você verificar se existe hipertensão arterial pulmonar, qual o grau dela e se ela é reversível com os vasodilatadores. E aí esse aqui é o catéter de Swan-Ganz. Ele é inserido igual um catéter venoso central mesmo, e ele tem esse balonete aqui na ponta, que a gente vai insuflar, né, e vai progredindo ele conforme ali as cavidades do paciente, né? Então, na monitorização ali, o paciente ele vai ter a curva conforme aonde você está ali com o catéter. Então, iniciando aqui, né, no átrio direito, você começa ali, o paciente vai ter uma curva, assim, em torno de 5 milímetros de mercúrio, que é a mesma da veia cava superior, que é também o mesmo lugar que você aspira o sangue para ver a saturação venosa central, geralmente. E aí você progride, né, o catéter, passa aqui pela tricúspide, né, chega no ventrículo direito, e aí finalmente o paciente apresenta o que a gente chama de uma curva de ventrículo. Então, ele tem esse pico sistólico aproximadamente ali em 25 milímetros de mercúrio, e o nadir diastólico tendendo a zero aqui. E aí, sístole, diástole, sístole, diástole. Isso seria uma curva de ventrículo. E aí, beleza, você continua, né, progride o catéter, chegando ali na artéria pulmonar. E aqui é justamente aqui na artéria pulmonar que a gente vai fazer esse diagnóstico. Ali você vai medir a pressão média da artéria pulmonar, que é esse PMAP aqui. Se ela for maior ou igual a 20, você tem esse diagnóstico. E aí você tem aqui o pico sistólico, ele mantém igual, só que o diastólico ele sobe então. Ele fica um pouco maior aqui quando comparado ao do ventrículo. E aí também não para por quê? Você continua progredindo o catéter até chegar ali em algum ramo mais fino ali da artéria pulmonar, a ponto do balonete ele se encaixar ali e vedar. Então você vai fazer como se fosse uma embolia pulmonar transitória. E aí a ideia aqui você vai medir a pressão depois dessa vedação, que é justamente essa POAP, pressão de oclusão da artéria pulmonar. Então você mede a pressão desse capilar ali pulmonar, mas você indiretamente também consegue medir a pressão do átrio esquerdo. Porque como você faz essa vedação e você cria um circuito fechado ali, nesse caminho do capilar até chegar lá no átrio esquerdo, você não tem nenhuma obstrução nesse caminho, não tem nenhuma válvula venosa ali obstruindo esse caminho, nenhum outro obstáculo. Então, indiretamente você consegue saber, como você criou esse circuito fechado, a pressão ali no capilar, mas também consegue saber a pressão no átrio esquerdo, indiretamente. Nessa quarta imagem aqui que eu falo, né? E aí, beleza, são vários parâmetros que esse catéter ele te oferece. Os principais que a diretriz dá mais enfoque são esses daqui, né? A pressão média, que eu comentei, a de oclusão, aí o gradiente transpulmonar, que seria a diferença entre as duas, e a resistência vascular da artéria pulmonar, que ela é medida em uma unidade chamada Wood. Então, beleza, você faz isso, vê se tem hipertensão arterial pulmonar, e aí você faz a vasodilatação durante o exame. O normal, né, você espera com a vasodilatação uma queda do gradiente transpulmonar e uma queda da resistência vascular da artéria pulmonar. E aí, o racional aqui a intenção desse teste, pelo que eu entendi, é você saber se essa hipertensão arterial pulmonar é devido a um coração ruim e que pode ser revertido com transplante, ou se é devido, por exemplo, um remodelamento na artéria pulmonar que não pode ser revertido, e que não adianta você fazer o transplante porque essa hipertensão arterial pulmonar ela iria sobrecarregar o ventrículo direito e causar insuficiência cardíaca de novo, né? E remodelar, ativação neuronal e ia começar toda aquela cascata de novo.
Então, é justamente isso que eles trazem. Tanto que uma das contraindicações lá no início da aula que eu mostrei é essa hipertensão pulmonar fixa. Se você faz esse teste da vasodilatação e ele persiste com a resistência acima de 5 UD, você teria essa potencial contraindicação ao transplante cardíaco. Bom, e aí depois disso você vai prosseguir com a avaliação imune agora. São alguns exames que você vai coletar nesse paciente. Então tem um painel de reatividade autoimune, que também é chamado de painel imunológico, que ele tem o objetivo de determinar se o paciente tem anticorpos que vão reagir contra os antígenos do complexo de histocompatibilidade do doador, que é esse HLA, né? Então, esse exame ele é feito pegando o soro do receptor, você testa contra um painel de antígenos HLA da população que ele vive. E aí, quanto maior a variedade dos anticorpos produzidos contra os antígenos HLA, maior é esse painel de reatividade. E aí a porcentagem da reatividade determina esse painel. E aí, quanto maior for esse painel de reatividade, maior é a dificuldade de você encontrar um doador compatível. Então, consequentemente, quanto maior esse painel, mais tempo é na fila de espera para o transplante, maior risco do paciente morrer na fila. E aí eles trazem esse valor, né? Esse painel acima de 10 seria uma potencial contraindicação, mas mais importante ainda do que a porcentagem em si, eles trazem que seria a especificidade do anticorpo, porque se o receptor tiver, né, um anticorpo específico contra o doador, esse doador tem que ser evitado. E aí, além desse painel de reatividade, tem o crossmatch, tem o real e o virtual. E aí, seria semelhante, você pega o soro do receptor e testa contra linfócitos do doador ali que você tira de algum linfonodo. E aí, eles trazem que o virtual, ele seria preferível porque ele demora menos, então ele surge aí para ajudar, já que ele diminui esse tempo de espera e de óbito na fila. Aí ele vai estabelecer essa questão da presença ou não dos anticorpos específicos contra o doador, por meio dessa informação do HLA do doador e os anticorpos que o receptor iria produzir contra ele. E aí, beleza, você faz esses dois exames. Se o paciente ele tem ali um perfil, né, de que provavelmente ele irá produzir anticorpos, tem como você fazer a dessensibilização para esse paciente. Então, ela tem o objetivo de justamente reduzir esses anticorpos HLA que o receptor iria produzir, facilitando, consequentemente, o transplante. Então, o alvo dessa dessensibilização é justamente os componentes da imunidade humoral, anticorpos, sistema complemento, linfócito B, plasmócitos. Então, você tem essas opções, né, terapêuticas, imunoglobulina, plasmaférese, o rituximab, e eles trazem esse fluxograma da dessensibilização. Então, se você tem um painel de reatividade maior ou igual a 80, você já parte para dessensibilização, se não, você faz o crossmatch. Se você tiver um crossmatch positivo em 3 ou mais ofertas, você também parte para dessensibilização. E aí eles trazem diferentes métodos para você fazer isso. Você pode fazer altas doses da imunoglobulina e o rituximab, pode fazer baixas doses mais a plasmaférese, e aí eles dão a entender que cada serviço tem o seu protocolo. Então, não existe, eu acho que, um certo e um errado aqui. E aí, independente do método, você vai fazer a terapia imunossupressora, monitorar esse paciente, que eu vou comentar mais para frente, todas as linhas terapêuticas da imunossupressão. Bom, e aí depois disso você tem o quinto pilar, que é a avaliação da equipe multidisciplinar. Então, todos os pacientes, eles devem ser avaliados por psicólogo, assistente social, odonto, nutricionista. Então, é um paciente que ele usava muitos medicamentos antes por conta da IC, e que agora ele vai ter que ter um autocuidado maior ainda do que ele já tinha antes. Então, é muito importante que esse receptor tenha um cuidador. Além disso, são vários outros cuidados que eles trazem. Então, o ideal é que esse paciente more em uma casa de alvenaria, com boas condições, que tem esgoto. É um paciente imunossuprimido, né? Então, assistente social tem que ver se tem mofo na casa, falam, assim, sabe? É uma avaliação bem importante, assim, vendo o risco ambiental para esse paciente, que é um imunossuprimido muito grave. Ele também não pode morar muito longe do centro transportador. Tem a questão também da adição de substâncias, esse paciente não pode ter adição nenhuma por 6 meses. Enfim, ele tem que obedecer vários critérios para entrar na fila de transplante.
E aí é essa avaliação de vários profissionais juntos. E aí, beleza, então, né? Você fez essa avaliação, enquanto o paciente está ali na fila, como é que você vai manejar ele? Então, eles orientam você a iniciar as drogas vasoativas, né, conforme a necessidade do paciente, e associar aos dispositivos de assistência circulatória mecânica. E aí eles podem ser utilizados como uma ponte para o transplante, realmente, ou como uma ponte para a candidatura do transplante. Então, por exemplo, um paciente que tem uma neoplasia, que teoricamente contraindica o transplante, porém ela é passível de cura. Então, você mantém esse paciente ali, né, com esse suporte, até ele curar e ele poder ser candidato. Então, tem essas duas situações que a diretriz traz. A ponte para o transplante e para a candidatura. E aí, dentro dos dispositivos, a gente tem os dispositivos de curta permanência e o de longa permanência. Então, de curta permanência seriam temporários, para você obter ali a estabilidade daquele paciente que está em choque cardiogênico refratário, podendo ser utilizado em até 30 dias. E aí você tem o balão intraórtico, a ECMO, essas bombas centrífugas externas e os dispositivos percutâneos. E aí, por exemplo, o balão intraórtico, né, ele tem esse mecanismo pneumático que fala. Então, ele vai funcionar como se fosse uma bomba de contrapulsão. Ele vai ser sincronizado com o ciclo cardíaco do paciente. Então, esse balão na diástole, ele vai se insuflar, ele aumenta a pressão diastólica ali na aorta, o que melhora a perfusão para as artérias coronárias, né, que se enchem durante a diástole. Já no momento da sístole, ele vai se desinsuflar rapidamente e ele vai criar como se fosse um efeito vácuo ali na circulação. Então, ele reduz rapidamente a pós-carga do ventrículo esquerdo, consequentemente melhorando o débito cardíaco. Então, na diástole, melhora a oxigenação para o miocárdio, porque melhora a perfusão da coronária, e na sístole melhora essa questão da ejeção sanguínea, né, do débito cardíaco. E aí tem a ECMO também. A ECMO, ela desvia o sangue venoso do paciente para o circuito extracorpóreo, onde vai acontecer a remoção ali do CO2 e de outros gases antes desse sangue ser bombeado de volta para a circulação arterial do paciente. Então, é um dispositivo que assume temporariamente a função tanto do coração e dos pulmões ali. E aí essa bomba mecânica, ela fica circulando o sangue ali de forma contínua, enquanto a membrana oxigenadora faz essas trocas gasosas que eu comentei. E aí esse dispositivo permite que você faça como se fosse um desvio ali do fluxo sanguíneo do coração e dos pulmões, permitindo assim um repouso, né, uma recuperação desses órgãos ali enquanto está na ECMO. E aí ele traz também esses dispositivos de longa permanência, né, que seria basicamente para você fazer um planejamento terapêutico, né, estratégico para esse paciente a longo prazo, já que é um paciente estável. E aí, outro dispositivo de assistência circulatória que eles trazem são os dispositivos LVAD, que seria no inglês, que é o dispositivo de assistência ventricular, que é esse aqui. E aí, então, o paciente, ele anda com como se fosse um colete, ele fica com essas baterias e com um sistema de controle. E aí tem essa bomba aqui, que vai impulsionar o sangue, já que você tem um circuito conectando o ventrículo esquerdo diretamente com a aorta. Aí o sangue passa, que ele é impulsionado em direção à aorta. Tem um componente que eles falam que também ainda pode passar pelo caminho natural, mas a maior parte tende a passar por aqui. E aí, beleza, né? Esse paciente está utilizando esses dispositivos, as drogas vasoativas. O que vai dizer se ele tem mais preferência ou não na lista de transplante? Seria basicamente o risco de morrer. Então, se o paciente tem uma maior dependência inotrópico, precisa de mais dispositivos, tanto para ventilação quanto para esse apoio, né, circulatório, ele tem, consequentemente, uma maior prioridade na lista, né? Quanto maior a gravidade, maior a prioridade na lista. São esses critérios aqui que a diretriz traz. E aí, beleza, né? Então, o principal em relação ao receptor seria isso. Aí, entrando agora no doador, eles colocam os critérios de inclusão e exclusão para esse paciente. Então, você tem ali, para incluir, né, um paciente que tem morte encefálica, que você conversou com a família, tem o consentimento para doar esse órgão, ideal que seja um paciente inferior a 50 anos, que tenha a compatibilidade ABO,
não pode ter uma cardiopatia prévia, ele tem que ter um peso compatível e não pode ter neoplasias também. E aí tem os critérios de exclusão também. Então, o paciente ele não pode ter nenhuma malformação, ele não pode estar infectado, não pode estar séptico, tem que ter uma compatibilidade imunológica, como a gente já comentou, não pode ter sorologias positivas, mas aqui eles também dão a entender que você teria potenciais critérios de exclusão, assim como os que eu comentei no início da aula, porque um exemplo que ele traz é que a DAC, que teoricamente, né, ele coloca aqui uma doença coronariana significativa, mas eles trazem que a DAC não necessariamente contraindica o transplante. Você pode fazer associado o transplante à cirurgia de revasc ou à angioplastia também. Então, você tem que individualizar esse paciente, né, porque ele tem DAC que sempre vai ser contraindicado. Eles falam que se tem um DAC e tem uma função ventricular esquerda boa, você até pode fazer o transplante. Então, de novo, você tem que individualizar esse paciente. E aí, beleza, você viu que esse paciente tem um critério ali para ser um doador, você tem que avaliar a qualidade do enxerto. Aí eles utilizam esse score aqui, Heart Donor. Aí, se ele tiver um score maior do que 16 pontos, seria um doador de alto risco. Então, o receptor, o estimado é que ele tem uma sobrevida em 3 anos de 70%. E aí é um score que tem várias variáveis, né, clínicas, laboratoriais, de imagem. E, bom, você selecionou, né, o doador, viu a qualidade do enxerto, aí você tem que fazer um manuseio desse paciente, né, um manejo do candidato a doador. E aí, de início, eles falam sobre esse manuseio convencional que você vai tentar corrigir tudo que é possível ali num primeiro momento. Então, você vai ajustar a volemia, corrigir distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básicos, corrigir distúrbio ventilatório, anemia, HB ideal tem que ficar acima de 10, maior ou igual a 10, vai ajustar os inotrópicos para esse paciente manter uma boa perfusão, e aí, depois desse manuseio, você faz o eco. Se ele tiver uma fração de ejeção maior ou igual a 45%, você pode retirar o coração. Se não, você tem que fazer uma ressuscitação hormonal nesse paciente. E aí faz T3, ADH, corticóide e insulina. Depois disso, você vai para um manuseio hemodinâmico, você insere o catéter de Swan-Ganz, e aí você, aqui nesse caso, teria mais um objetivo terapêutico do que investigação, igual eu comentei antes. Lá era mais para essa questão de procurar a hipertensão pulmonar, que seria mais ali no manuseio desse paciente mesmo, né, no manejo clínico. Então, com esse catéter, você vai fazer esse manuseio hemodinâmico, ajustando diurético terapia para evitar a hipervolemia, vai avaliar a necessidade inotrópica desse paciente, dos vasopressores, e aí, se ele mantém uma PAM acima de 60, tem uma PVC boa, de 4 a 12, você otimizou ele ali, então você, teoricamente, conseguiu alcançar o objetivo. Então, você pode retirar o coração se você estabilizou ele. Caso você não tenha alcançado, né, esses objetivos, aí você não poderia retirar o coração. Então, no primeiro momento, você faz todo esse manuseio para realmente tirar esse coração. E aí, bom, beleza. Falando agora sobre o perioperatório mesmo, a diretriz traz primeiro sobre essas recomendações em relação à captação do órgão. Então, como eu disse, o coração ele tem um tempo de isquemia fria que não pode ultrapassar 4 horas. Então, você utiliza ali soluções cardioplégicas a 4 graus. E aí, essas soluções cardioplégicas seriam, pelo que eles trazem, cristalóides. Então, você pode ter um cristalóide com baixa ou alta concentração de sódio, e pelo que parece, os estudos que avaliaram isso mostraram que eles são semelhantes. Então, o que importa seria ser um cristalóide. E aí você tem toda a logística do transporte terrestre e aéreo desse órgão. Você precisa ter um coordenador do transplante, que pode ser ou não o cirurgião que vai captar o órgão. Você precisa da equipe para ir lá pegar esse órgão, né, o cirurgião, toda a equipe ali, auxiliar cirúrgico, instrumentador. Eles falam que o tempo de isquemia até pode chegar a 6 horas, mas assim, o ideal é que não ultrapasse de 4 horas, né? A evidência não é muito boa. É uma recomendação 2B e o nível de evidência C, esse das 6 horas. Então, o ideal seria você respeitar essas 4 horas. E aí, o doutor levantou a mão? Pode falar. Só queria comentar isso daí, das tempo de isquemia, né?
Beleza. O que acontece? O paciente está em morte cerebral, né? O doador está em morte cerebral, o coração está batendo, né? Você está com um pouquinho de droga vasoativa, mas teoricamente o cardiovascular pulmonar dele está funcionando. Esse paciente é entubado, é feita anestesia geral. Por que é feita anestesia geral no paciente se ele está em morte encefálica? Sempre vão perguntar isso para vocês, tá? É uma pergunta muito frequente. É porque o estímulo da dor interfere na hemodinâmica, tá? Por exemplo, se você não fizer anestesia geral e você, mesmo em morte encefálica, você abrir o peito de alguém, a sistólica vai lá para 300, tá? Aí quando está tudo pronto, aí o cirurgião fala para o anestesista, vou pinçar. O vou pinçar é que vai pegar um clamp e vai pinçar, clampear a aorta. A partir desse momento, todos os órgãos param de receber sangue, né? Então, começa a contar o tempo de isquemia para o rim, para o fígado, para todo mundo. Nessa hora, o cirurgião faz a solução cardioplégica. O que ele faz? Ele coloca uma agulha na aorta proximal ao clamp e ele coloca essa solução cristalóide e aí fica por 10 minutos passando nas coronárias essa solução cristalóide. Tony, você lembra o nome da solução? Tem a solução que é a melhor, eu esqueci o nome agora. Faz tempo que eu não entro em transplante. Transplante é o HTK, né? E aqui usa-se o custodiol. Né? Não estou me escutando, tá ruim. Espera só um pouquinho. Tá, vou continuar aqui, daí você entra, tá? Tá. Aí, o que acontece? Ela tem que ser uma solução rica em potássio, para o coração parar em diástole, tem que ser tamponado para manter o pH, porque a partir do momento que para de passar sangue nas coronárias, qualquer órgão, mas aqui nós estamos falando de coração, é igual um bife que está na geladeira, né? Se você deixar o bife em cima da pia, ele apodrece mais rápido. Se você colocar ele na geladeira, demora mais para apodrecer. E se você irrigar ele com uma solução cardioplégica por 10 minutos, demora mais ainda. Esse limite de 4 horas, ele é assim, quanto menor, melhor a sobrevivência do paciente em 30 dias, em 12 meses e em 10 anos. Então, não dá para você ficar parado, esperando, vou ficar aqui porque eu tenho 4 horas. Não, se você conseguir fazer em 3 horas, esse paciente vai viver mais. Se você conseguir fazer em 2 horas, esse paciente vai viver mais. Se você conseguir fazer isso em 1 hora, esse paciente vai ter mais probabilidade de sobreviver. Então, até 4 horas é como se fosse uma função de primeiro grau. Quanto mais tempo demora de isquemia, mais mortalidade para o paciente em 12 meses. Então, ela vem uma função de primeiro grau. Quando ela chega em 4 horas, ela vira uma função logarítmica. Aí ela vai quase que para o infinito rapidamente, entendeu? Então, depois de 4 horas, usualmente a gente prefere não fazer. É claro que sempre tem pacientes que, assim, se você não fizer, ele vai morrer de qualquer jeito. Aí você começa a ser menos... começa a aceitar corações menos bons, né? Então, quando eu estava na residência de transplante aqui em São Paulo, teve vezes que eles foram buscar um coração lá em Manaus. Quanto tempo leva um voo de Manaus para São Paulo? Leva 4 horas. Eles conseguiram fazer o transplante com 5 horas e meia de isquemia, me parece. Foi o recorde de tempo deles. E o doente sobreviveu. Mas eu só queria deixar claro isso, tá? É tempo dependente. Não é que eu tenho 4 horas para fazer. É assim, eu tenho que fazer o mais rápido possível. Tanto que os melhores resultados é quando é sala a sala, quando coloca o doador e o receptor no mesmo centro cirúrgico. Esse é o ideal, tá? Mas se um está numa cidade e o outro na outra, o cirurgião ele pega o coração, ele capta, ele faz o preparo rapidamente, ele monta no carro, ele sai, assim, normalmente tem batedor, o bombeiro ele vai fechando o sinaleiro para a ambulância passar. A hora que ele encosta no aeroporto, o avião já está alinhado com a pista, com a turbina aquecida já. Ele entra no avião, decola, a hora que ele pousa em Congonhas,
o helicóptero já está esperando ele com a pá girando. E aí o cara monta no helicóptero e chega no hospital e entrega. E nisso, só que sempre coordenando, né? A equipe que vai captar e a equipe que vai transplantar mesmo. Ó, tô a tantos minutos do aeroporto, tô chegando em 20 minutos. O senhor tá muito chique pousando em Congonhas. Você chegar com o coração... Oi? O senhor tá muito chique pousando em Congonhas. Na minha época era no Campo de Marte. Não, eu não sou tão chique, né, cara? Eu nunca fiz operação em Marte, é meu sonho. Eu não tenho nem roupa para isso. Não, eu tô falando no Campo de Marte, Santana, lá na Zona Norte. Sim, eu sei. Ali é aviação executiva, né? Só nego chique. Ah, certo. Vai lá, continue. E aí... Pô, cortou meu raciocínio, velho, esqueci. Porque aí se chegar com o coração na sala e nem começou a abrir o paciente ainda, vai perder tempo. Então, na hora que a equipe que foi captar fala, estou dentro do hospital, em mais 5 minutos eu estou na sala, aí, na verdade, o paciente que vai receber já está anestesiado, já está com o peito aberto, já está em circulação extracorpórea, e aí tem que ser muito sincronizado. Ele tira o coração do receptor praticamente quando a equipe que foi captar chega com o coração novo. Então, tudo isso para diminuir o tempo de isquemia do coração, porque quanto menos tempo de isquemia, maior sobrevivência em 12 meses. Entendi. Bom, e aí nessa parte, então, da operação, né, do perioperatório, eles trazem um pouco sobre essas questões, assim, da operação mesmo. E aí eu coloquei algumas imagens de um artigo que, assim, por fora mesmo, porque a diretriz, ela cita as técnicas e tudo mais, mas ela não mostra, não explica. Então, aí eu vou colocar, assim, o passo a passo que eu entendi, que eles trazem lá nesse artigo, e aí o doutor vai comentando aí conforme essa parte for que é mais prática, né, do dia a dia. Tá bom? Então, primeiro, a operação nesse receptor. Então, é feita a esternotomia, né, mediana, e aí é feito o preparamento ali para ECMO. Então, eles fazem o clampeamento e a canulação da aorta e das veias cavas aqui, e aí isso permite o isolamento cardíaco. Então, você tem ali uma parada cardíaca controlada e, posteriormente, você realiza essa cardiectomia ali no paciente. Uhum. E aí... então, você vai prosseguir, né, a operação. A cardiectomia, ela vai ser feita, então, seccionando os grandes vasos ali, distalmente as suas respectivas válvulas que eles trazem. Aqui, né? E aí você vai preparar os manguitos. Então, você prepara, que eles trazem um manguito do lado direito, aqui, e um manguito do lado esquerdo. Então, esse manguito do lado esquerdo ali é um manguito da veia cava inferior com um segmento ali do átrio direito. E o manguito do átrio esquerdo, ele deixa uma porção bem mais generosa dele ali para facilitar a anastomose e também respeitar, né, esses 4 orifícios aqui das veias pulmonares. E aí, a finalidade desses manguitos que eu estou falando é justamente você fornecer bordas teciduais suficientes e que sejam resistentes para você realizar ali as anastomoses, né, as suturas que vão conectar esses vasos com as câmaras. E aí, então, aí depois eles trazem, que é a retirada do enxerto do doador. Você vai fazer a hiperenização plena, né, o clampeamento aórtico, a solução cardioplégica, faz essa secção distal dos vasos, e aí você tem que fazer essa incisão aqui nas veias pulmonares para proporcionar essa superfície mais lisa e contínua ali para o manguito do receptor, que eu comentei aqui, né? Para realizar essa anastomose ali. E aí, beleza, você realizou nessa cardiectomia no doador, aí existem as 2 técnicas principais que eles trazem para você realmente colocar o coração, né? O coração novo. Então, tem a técnica bicaval e a técnica biatrial, também chamada de técnica clássica. Então, primeiro, né, a bicaval, que é a preferível, você inicia sempre pela anastomose atrial esquerda, que ela vai ser feita ali com essa sutura bem mais longa ali. Geralmente eles falam que usam um fio inabsorvível como o Prolene 3.0. Então, você faz, né, essa anastomose ali, primeiro do manguito esquerdo com
a parte ali que você fez, a secção que eu mostrei na última imagem das veias pulmonares para manter a superfície mais lisa, que é essa imagem A aqui. E aí você parte, né, para a imagem B. Você faz a anastomose das veias cavas, prossegue ali para a anastomose das artérias pulmonares e da aorta também. E aí, a questão dessa técnica bicaval, quando comparada com a biatrial, é que ela tem uma maior preservação anatômica barra funcional ali dos átrios. E ela evita dilatação atrial tardia, e assim, dá para perceber que o coração ele é removido quase totalmente. Então você mantém as veias cavas ali, mas você remove bem mais quando comparado à biatrial. Eu vou mostrar nesse próximo slide. Então, você faz, né, as anastomoses que eu comentei. Pelo que eu entendi, nesse artigo ele traz essa sequência a ser feita, mas dependendo, em outros artigos eles falam que não necessariamente você deixa a aorta por último, você pode fazer primeiro a aorta, depois uma das veias cavas, mas pelo que eu entendi, a anastomose desse manguito, né, do átrio esquerdo, ele é preferencialmente logo no começo, porque é uma anastomose que necessita de um maior detalhamento aqui anatômico, e eles falam que é preferível você restabelecer a circulação pulmonar primeiro. Mas acho que vai assim da literatura também, né? Essa ordem mesmo da operação. Pode falar, doutor. Sem demérito nenhum ao cirurgião do transplante, né? Mas isso aí já deu controvérsia. O fino do transplante, a parte mais difícil, indubitavelmente, é do clínico, tá? Essa parte de seleção do receptor, de recepção do doador, essa parte de imunologia é extremamente complexa. Segurar o paciente depois, o quanto você vai imunossuprimir ele, realmente é uma arte, tá? A cirurgia de transplante é legal, eu gosto muito, tá? Mas é uma cirurgia que, incrivelmente, ao contrário do contrassenso, ela não é tão difícil de fazer. Por exemplo, uma revascularização do miocárdio, por vezes, necessita de mais habilidade do cirurgião do que um transplante cardíaco, tá? Essa logística é difícil, de você ter que levantar de madrugada, porque transplante não tem hora, né? E aí ter que ir para o hospital, se coordenar com a equipe de um hospital que você nunca foi na vida, se coordenar com um bombeiro, chegar, ir lá, pegar um coração, voltar, isso aí. Mas a parte no seu hospital, de colocar o coração no seu paciente, tem que fazer essas anastomoses aí, tá? A técnica mais usual é essa que você falou, ela é monoatrial e bicaval. Monoatrial por quê? Porque, volta um slide. Mais um. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui na figura da direita, onde está escrito LA cuff, LA cuff? Isso aí é a parede posterior do átrio esquerdo. E aí são as 4 veias pulmonares, né? No começo, os primeiros cirurgiões, eles faziam anastomose veia por veia. Pegavam ou primeiro foi veia por veia, aí tinha que fazer 4 anastomoses só no átrio esquerdo. Depois eles começaram a pegar 2 de um lado, 2 do outro. Aí o que eles perceberam? É mais rápido você aproveitar a parede posterior do receptor. É simplesmente para você poder fazer mais rápido. Então, se você deixa a parede posterior circundando as 4 veias pulmonares, com uma linha só de sutura, você consegue fazer o átrio esquerdo. Por isso que é monoatrial. E, obviamente, ela tem que ser a primeira. Por quê? Porque ela é a mais posterior, né? Como é que você vai fazer a aorta primeiro e a posterior depois? Então, você vem de baixo para cima. Na verdade, de posterior para anterior. Aí a ordem realmente não importa, porque o paciente está com a aorta pinçada em circulação extracorpórea, né? Claro que para ganhar tempo de isquemia, para você soltar a pinça da aorta mais rápido e, consequentemente, perfundir as coronárias e, consequentemente, diminuir o tempo de isquemia miocárdica, tem algumas técnicas ou alguns macetes que você consegue ganhar alguns minutos. Mas, em termos práticos, realmente é irrelevante. Cada hospital, cada cirurgião, cada serviço faz na sua ordem e, realmente, isso não interfere em nada no resultado final. Mas, usualmente,
que se faz? Pelo menos eu aprendi assim, faz essa do átrio esquerdo, até porque não tem como, ela é mais posterior. Aí depois meio que dá para você escolher. Usualmente você faz a da cava inferior, porque como aí você tem 2 pontos de apoio, o coração assenta. Por quê? Porque às vezes sobra, quando você está tirando o coração do doador, você pega o máximo de aorta possível, o máximo de pulmonar possível, o máximo de cava possível. Na hora que você tira o coração do receptor, você deixa o máximo de aorta possível também. É nessa hora aqui que você vai fazer o ajuste. E com certeza é muito melhor tá sobrando a aorta, tá sobrando um pouco de pulmonar e você pegar a tesoura na hora e tirar 1 ou 2 centímetros, do que você chegar à conclusão que está faltando a aorta ou faltando pulmonar. O que é desesperador e infelizmente às vezes acontece. Tá? Então, se você colocou lá, fez a sutura do átrio esquerdo, é uma sutura que faz em 2 ou 3 minutos. Vem para a cava inferior, você consegue fazer em 2 ou 3 minutos. Aí, normalmente, você faz a aorta, depois faz a pulmonar e depois faz a cava superior. Tá bom? Uhum. Entendi. Perfeito. Bom, e aí depois ele fala sobre a biatrial, né, que eu comentei. Então, a biatrial... Essa de verdade eu acho que pode pular, porque assim, tem obviamente seu valor histórico, mas eu acho que hoje em dia ninguém mais usa ela. Você conhece alguém que usa essa técnica, Tony? Deve ter saído. Bom, assim, eu não lembro passei em alguns serviços, aí ninguém usa, todo mundo prefere bicaval, é melhor. Beleza. Aqui era só um quadro mostrando a diferença, mas enfim. E aí, beleza. Então você conclui, né, esse transplante. E aí no pós-operatório imediato ali, depois que você conclui as anastomoses, você faz a metilprednisolona IV, você coloca o paciente em posição de Trendelenburg para aumentar o enchimento cardíaco, retira as pinças, cânulas, você coloca esses fios de estimulação atrial e ventricular temporária, que vão estimular ali o coração caso ocorra disfunções elétricas, arritmias no pós-operatório. E aí inicia o suporte inotrópico, você deixa posicionados os drenos torácicos, especialmente os drenos pericárdicos, devido ao risco de derrame pericárdico nesse pós-operatório. É relativamente comum, né, você ter incompatibilidade do tamanho do coração com o tamanho do saco pericárdico, que pode ser bem maior. Então, você deixa esse dreno pericárdico justamente para evitar esse derrame. E aí eles sugerem que para cada hora de isquemia você faça esse desmame da ECMO com 20 minutos de reperfusão quente no pós-operatório, né? E aí, beleza, então, depois que você concluiu, você parte para imunossupressão. Ela é dividida em uma terapia de indução e de manutenção. A de indução, ela vai ser ali uma imunossupressão bem intensa, no pós-operatório imediato, que vai ter o objetivo de prevenir rejeição aguda. Então, ela diminui o halo reconhecimento ali do que o paciente pode apresentar. Pode falar, doutor. Se vocês tiverem a oportunidade, eu gostaria que todos vocês, independente da especialidade que forem seguir, pudessem ver um transplante de coração pelo menos uma vez na vida, uma coisa que vale a pena, tá? Volta um slide, fazendo favor. Mas como o número de transplantes é pequeno, né? No Mato Grosso do Sul parece que não está nem fazendo, ou, enfim, se faz poucos, né? Na hora que você desclampeia a aorta, volta a passar sangue nas coronárias, né? Sangue do receptor nas coronárias do enxerto. Esse coração ficou 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, gelado a 4 graus, parado dentro de uma caixa de gelo. Vocês acham que ele começa a bater rápido ou demora um pouquinho? Demora, tá? Demora aí uns 10 minutos, até meia hora. Então, e é muito legal você ver o coração começar a bater, sabe? Essa é a parte que eu acho mais bonita da cirurgia cardíaca, é o coração começar a bater, sabe? É muito legal mesmo. E aí,
que ele falou isso, você deixa em circulação extracorpórea quase que 1 hora depois, para você tem muito metabólito, né? Muito catabólito, muito lixo, né? Celular, por causa do período de isquemia. Então, a circulação, se você simplesmente tira da circulação extracorpórea a hora que o coração começa a bater, muitas vezes ele não tem força e ele não está preparado ainda para suportar um estresse de uma pós-carga, né? Então, você deixa ele fazendo um suporte com a circulação extracorpórea aí cerca de meia hora, 1 hora, e aí você tira da circulação extracorpórea. Às vezes o coração falha, você vê que o coração não tem força, aí você entra com droga vasoativa, com dobutamina, tenta otimizar a resistência vascular pulmonar, né, com milrinone, com óxido nítrico, né? E aí, porque normalmente quem estola, quem não aguenta o tranco é o ventrículo direito. Ele tem muito menos músculo, ele é muito menos preparado que o ventrículo esquerdo, né? Então, se colocar ele no ambiente, por isso que paciente com hipertensão pulmonar é praticamente contraindicação de transplante cardíaco. Às vezes o ventrículo direito não tem força. E aí você tem que voltar o paciente em circulação extracorpórea, e às vezes você não consegue tirar o paciente de circulação extracorpórea e você tem que colocar ele em ECMO, que é uma circulação extracorpórea de longa duração, né? Até você ir trabalhando ele com droga vasoativa, até conseguir separar ele desse suporte hemodinâmico e o coração doado conseguir assumir a função. Perfeito. Bom, aí a imunossupressão, né? Então, na indução você tem essas duas opções terapêuticas, né? A timoglobulina e esse basiliximab. E aí, na manutenção, você tem aí o objetivo de inibir mais seletivamente essa proliferação linfocitária, para melhorar a sobrevida do paciente, mas também reduzir ali a chance dos efeitos colaterais, né? As infecções oportunistas, mas ao mesmo tempo reduzir os episódios de rejeição que esse paciente pode fazer. E aí você tem 3 linhas terapêuticas, né? O corticoide, o inibidor da calcineurina e os antiproliferativos. Então, os corticoides, eles vão ser bem eficazes nessa prevenção do tratamento da rejeição aguda, mas acho que todo mundo já sabe, né? O uso prolongado é sempre bem adverso, vai descompensar as comorbidades do paciente, diabetes, dislipidemia, pressão, vai fazer uma retenção hídrica, osteoporose, e aí vai uma lista grande de distúrbios, além de predispor esse paciente a infecções oportunistas. E como geralmente é um bom tempo que esse paciente vai ficar ali, ele tem realmente, infelizmente, um comprometimento, né, adverso, né, colateral dessas medicações. Aqui eles colocam na imagem, né, dos corticoides. Geralmente esse paciente usa pelo menos uns 6 meses aí, pode usar até 12 meses esses corticoides no pós-operatório. É bastante tempo. E, bom, aí você também tem os inibidores, né, da calcineurina. A calcineurina, ela é um fator ali proteico que vai fazer a transcrição de algumas interleucinas, principalmente interleucina 2 e TNF-alfa, que vão participar dessa ativação linfocitária de maneira bem maciça. Então, você inibe justamente ela, né, impedindo essa proliferação. E aí você tem a ciclosporina e o tracolimus, e aí eles falam que o tacrolimus é melhor porque ele é mais eficaz, os estudos mostraram que ele é mais eficaz em prevenir a rejeição e ele também é menos nefrotóxico. E aí tem os antiproliferativos também, que vão agir por uma outra via, interferindo na síntese de ácidos nucleicos. Então, eles reduzem o índice de mitose linfocitária. O microfilonato, especificamente, ele inibe a formação de guanina, então diminui toda essa síntese de ácidos nucleicos, reduzindo ali a chance de alorreconhecimento, né, por esses linfócitos. E aí ele é preferível também à azatioprina devido menor nefrotoxicidade para esses pacientes. E aí, além disso, né, além dessa imunossupressão, você tem que fazer algumas profilaxias para esse paciente. Então, a bacteriana, ela deve ser feita, né, no pré-operatório, ali, pensando na microbiota cutânea, então uma cefalosporina ou de primeira ou de segunda geração. Viral, você
pensa principalmente em citomegalovírus e herpes vírus, então tem essas opções terapêuticas, geralmente o ganciclovir, né, para o citomegalovírus e o aciclovir para o herpes vírus por 30 dias. E aí, fungos e protozoários, eles trazem geralmente o Bactrim por 6 meses para esse paciente ficar utilizando contra a toxoplasmose e pneumocistose, e a ivermectina 2 dias para estronguloides. E aí as vacinas, preferencialmente esse paciente tem que tomar as vacinas antes, porque depois do transplante ele só pode tomar as que têm agente inativado, né? São as únicas que são seguras, as atenuadas não podem. E em relação à monitorização desse paciente, da rejeição, né? Você vai realizar ali, o padrão ouro seria a biópsia endomiocárdica, para esse diagnóstico de rejeição celular e humoral pós-transplante. E aí você faz uma punção, por meio da punção da veia jugular, e aí eles fazem essa sugestão, né, de você pedir essa biópsia 6 vezes no primeiro ano, no pós-operatório, e depois de 6 em 6 meses após esse primeiro ano de transplante. E também é feita uma monitorização imunológica desse paciente. Então, você monitora os anticorpos com aqueles exames, né, do painel imunológico que eu comentei, e eles sugerem você pedir no primeiro mês, no terceiro, no sexto e depois no 12º mês, nesse pós-operatório. E aí eles colocam essa imagem aqui para você, assim, é bem comum, né, eles dão a entender bem comum as infecções no pós-operatório, e aí você vai se guiar, assim, o raciocínio conforme o momento que a infecção aconteceu. Então, se for uma infecção precoce, esse paciente ele já está com o efeito da imunossupressão, mas não é o auge da imunossupressão, e por ser, né, um momento ali precoce, você pensa mais nas bactérias ali hospitalares, que muitas vezes vão ser multiresistentes. Já ali, um paciente que teve uma infecção de 1 a 6 meses, você pensa infecções mais oportunistas ou reativação de doenças latentes ali, já que seria o momento do auge dessas medicações imunossupressoras que eu comentei. E ali, um período mais tardio, depois de 6 meses, você pensa em germes da comunidade mesmo, né? Pneumococo, influenza, e aí vai. Bom, e aí, só para contextualizar, já está terminando, esse é o penúltimo slide, ele são várias possíveis complicações no pós-operatório que esse paciente pode desenvolver. As duas que eles dão mais atenção, que eu acho que eu comentei no início da aula, foi essa disfunção primária do enxerto. Então, ela é definida por um paciente que ele apresenta ali no pós-operatório uma fração de ejeção menor ou igual a 40% nas primeiras 24 horas pós-transplante, está utilizando doses progressivas de droga vasoativa, e ele evolui com a necessidade dos dispositivos de assistência circulatória. E aí tem alguns critérios de exclusão. Então, o paciente, para você falar que ele tem a disfunção do enxerto, ele não pode estar séptico, não pode ter disfunção de ventrículo direito, então ter sinais de insuficiência cardíaca à direita, e nem a rejeição hiperaguda. E eles trazem principalmente essa complicação porque ela tem uma importância bem relevante, né, em relação aos óbitos. 66% dos óbitos nesse primeiro mês ali pós-operatório são devido a essa disfunção. E aí o tratamento basicamente seria escalonar as drogas vasoativas e se o paciente for refratário a essas medidas, você leva ele para a circulação extracorpórea. E aqui é um quadrinho que a diretriz coloca para você raciocinar quais seriam os fatores de risco para ele desenvolver essa disfunção. Então tem os fatores relacionados ao doador, então a idade, né, do doador, o que levou ele à morte, se era um paciente multicomórbido, se tinha outras disfunções orgânicas, qual o tipo de tratamento que ele fazia antes, em relação ao receptor também, e ao próprio procedimento. Então, tempo de isquemia, se doador e receptor eram incompatíveis em relação a sexo, peso, enfim, são várias variáveis aí. E, por fim, a última complicação lá que eles trazem é a rejeição hiperaguda. Então, é uma complicação que ocorre ali antes dos 7 dias pós-transplante devido à autoimunidade. Então, esses autoanticorpos contra o doador pré-existentes ali, principalmente pensando na rejeição humoral ali dos componentes plasmócitos, sistema de complemento, eles agem
contra o complexo de histocompatibilidade do doador. E aí, o mais comum é correr nessas primeiras 24 horas pós-transplante e ter uma taxa de mortalidade de 70%. Eles trazem que antigamente era mais comum, hoje em dia não é tão comum assim a rejeição hiperaguda, porque você tem o exame, né, do ABO, tem o CrossMatch virtual, então é difícil, fazendo esses exames, o paciente ter uma incompatibilidade tão grande assim e formar esses autoanticorpos contra o doador, né? Você tem como evitar isso antes fazendo esses exames aqui. E aí eles trazem que a fisiopatologia ela vai correr tão rapidamente ali que o enxerto ele nem vai conseguir se vascularizar. Então seria uma alteração tanto inflamatória, né, devido ao influxo ali dos neutrófilos e ativação intensa do sistema complemento, mas também é uma questão ali vascular. Então ocorre tardiamente uma trombose intra-enxerto. E como todo esse mecanismo é autoimune, o tratamento basicamente é você agir contra esses autoanticorpos. Então, plasmaféres, a imunoglobulina IV, o rituximab e proporcionar assistência hemodinâmica para esse paciente. E é isso. Finalizado. Tentei sintetizar o principal de cada momento aí do transplante. Tony, tá aí? Ó, Gabriel, de verdade. Você tá em que ano de faculdade? Quarto ano. Parabéns, viu? Nem parece que é uma aula de um quartanista, cara. Tá boa mesmo, tá? Obrigado. Ritmo aprofundado, assim, mostrou que tem conhecimento, sabe o que tá falando. Simplesmente leu a diretriz e resumiu, né? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Eu queria só fazer um comentário a respeito da parte técnica lá, Eduardo. Sim. É o seguinte, não precisa voltar a slide, nada não. Só em relação à proteção, tá? Tem aquele tempo de isquemia, tem a situação onde você... lá no base a gente tinha a logística de uma sala do lado da outra. Então, como sempre tinha doador no hospital muito grande, dificilmente a gente precisava sair e pegar a órgão. E quando saía era próximo, ia de carro, né? Então é o seguinte, tenham em mente que você só retira o órgão do doador, do receptor, na hora que você está com o órgão, com o coração doado em sala e que você já reperfundiu com o sangue da bomba. Você entrou em extra com o receptor e a gente reperfundia com o sangue da bomba e via o coração bater. Mesmo que depois repicasse, né? Repicasse a cardioplegia ou deixasse ali conectado na bomba, já oxigenando com o sangue do receptor, né? Vocês viam o coração batendo fora do corpo, o coração batendo... Não, é lógico, você reperfundia o coração e ele já dava já manifestava ali uma motilidade. Na escola que eu estudei, a gente não fazia assim, não. Mas tá bom. Não, eu só estou dizendo justamente por isso que eu estou falando de detalhes técnicos, de alternativas técnicas, tá? Sim. E em relação aos cuffs aí que ele descreveu como manguito ali, o que acontece? Tenham sempre em mente que vai ser meio desproporcional o tamanho dos vasos e das conexões do doador e do receptor. O receptor é aquele paciente que já tem um átrio esquerdo aumentado, já tem uma resistência pulmonar aumentada, né? Então você tem que ter aquilo que o Eduardo falou, você tem que ter aquela sobra de aorta e de pulmonar dos dois, justamente para você negociar e fazer o ajuste ali na hora, né? E a técnica de fazer aquela abertura em X ali das pulmonares, da parede posterior do lado esquerdo no coração doado, é justamente uma técnica para você compensar essas desproporções, tá?
Era Uma isso. coisa que eu acho que é interessante, complementando, você falou, só complementando para os meninos entenderem, o diâmetro dos vasos, o diâmetro da aorta de um não vai ser exatamente igual ao diâmetro da aorta do outro, nem Sim. da cava, nem da pulmonar, né? Aí tem uns macetinhos, assim, você corta biselado Sim. o de um e o de outro para fazer o diâmetro encaixar. É bem legal. Não, e assim, e outra coisa, e a outra técnica, você vai fazendo a anastomose, e conforme você percebe que um tá ficando maior que o outro, certo? Você tem um limite para você ajustar na pegada do ponto. Se você começa a pegar de mais de um lado e de menos do outro, você vai ter pontos de leak, que pode sangrar depois. Mas outra técnica, na hora que você vai chegar no final, você incisar longitudinalmente o vaso do lado que está ficando menor, né? Para você ter mais margem, né, de espaço para sutura, né? Outra coisa, vantagem da técnica bicaval, você preserva o nó sinusal do doador. Você conhece alguém que faz aquela técnica que ele colocou ali? Antigamente se usava, hoje eu acho que ninguém usa mais. Você conhece Não, a aquela técnica? biatrial se usava ali, eu cheguei a ver, eu cheguei a ver fazer lá na tua escola, quando eu estava no 6º ano da faculdade, eu cheguei a ver um implante biatrial, né? Eu cheguei Mas a hoje ver em um dia implante você não sabe de biatrial. ninguém que faz, né? Acho que ninguém faz mais, né? Não, desconheço, eu acho que ninguém faz mais. Tá. Beleza? Ô, Gabriel, Parabéns aí, foca só lá Pimenta. no. Volta no primeiro Excelente. slide lá que tem uma coisa importante para falar para vocês. Aí, esse. Você falou assim que não tem nada com nível de evidência A, o que é verdade. Mas presta muita atenção todos esses que são classe de recomendação 1, né, apesar do nível de evidência ser B ou C, todos esses que classe de recomendação são 1 é questão de prova de residência, tá? Depois vocês me agradecem. Principalmente aquele ali, ó, IC avançada com VO menor que 12 no teste de esforço. Ele não vai E menor agradecer que só você, 14 se não, o tá? paciente... Oi? Ele não vai agradecer só você, não, tá bom? Gente, hoje é a última do ano, né? Quero parabenizar cada um de vocês, tá? De verdade, foi um orgulho para mim estar com vocês nessa jornada aí. Eu vi, foi muito legal mesmo. Vocês, para mim, a liga foi uma coisa, superou minhas expectativas. Eu acho que o nível das aulas está muito bom. Espero que vocês continuem ano que vem, mas também vai avançando no curso, vão surgindo outras coisas que são necessárias, né? E então, de parabéns, e eu tenho certeza que cada um de vocês vai ter muito sucesso dentro da profissão médica, viu?